Eu separei aqui uns textos de 1 Crônicas. Se você quiser abrir sua Bíblia, nós vamos passear aqui em 1 Crônicas, do capítulo 13 até o 16. Fala de um período na vida de Davi, e foi isso que eu recebi de instrução do Senhor para ministrar com vocês. É o que Ele espera que nós apresentemos a Ele nesses dias. Um estilo de vida, uma maneira de adorar, algo que é propício a nós. Mas eu disse a vocês que o mais difícil é ouvir bem a Deus. Se você for para o capítulo 14, aí, em 1 Crônicas, você vai ver que Davi, ele era homem de guerra, amém? Ele foi chamado para briga, ele era brigão, amém? Todo mundo sabe disso? O que é que se espera de um cara como Davi, que foi posto à parte pela família, ele era meio desprezado? Alguns estudiosos declaram que ele não era filho da mesma mãe que os outros irmãos todos. Então, o pai tinha esquecido ele lá no meio das ovelhas, no pasto. Ele estava lá matando o leão para sobreviver, para guardar as ovelhas do seu pai, do rebanho do seu pai. Matou urso, matou leão, amém? Era um homem corajoso, homem de briga, homem valente e homem guerreiro. Eu diria que bruto. Mas ao mesmo tempo a gente lê outras tantas coisas a respeito de Davi e você diz, puxa, que singeleza, que palavras de alguém que tem ternura no coração para falar, que coração segundo o coração de Deus, que bênção. Então você vê um homem que mata leão à unha e urso, e mata seus inimigos, montes de inimigos, de exércitos, conquistador, e que parece um homem bruto. Eu consigo imaginar Davi comendo uma perna de cabrito na mão, assim, que nem um troglodita, no meio da guerra, né? No calor da batalha, ele não está parado com garfo e faca, comendo a francesa, né? Ele está lá com uma coxa de algum bicho na mão, comendo de pé, pronto para a guerra. Mas ali, no calor da batalha, no capítulo 14, a gente lê a seguinte passagem. Irão, rei de Tiro, versículo 1, mandou mensageiros a Davi e madeira de cedro, pedreiros e carpinteiros para lhe edificarem uma casa. Olha para mim, gente. Por causa disso aqui, Davi, caiu a ficha dele de que ele era rei. Ele já tinha sido ungido rei por Samuel e reinava. Mas aí, Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi e madeira de cedro, pedreiros, carpinteiros para lhe edificarem uma casa. Então, percebeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel. Ele já tinha tido um monte de confirmações, já tinha sido ungido, mas ali, por conta dessa honraria, desse respeito, dessa reverência, ele se deu conta de que ele tinha sido confirmado rei. E o seu reino tinha sido muito exaltado por amor do seu povo Israel. Pula aí para o versículo 8. Quando os filisteus ouviram que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, subiram todos em busca dele. O que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. Ora, os filisteus tinham vindo e feito uma arremetida pelo vale de Refaim. Versículo 10. Então Davi consultou a Deus, dizendo, subirei contra os filisteus e nas minhas mãos os entregarás? Pergunta. E o Senhor lhe disse, sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. E subiram os filisteus a Baal-Perazim, onde Davi os derrotou. E disse Davi, por minha mão Deus fez uma brecha nos meus inimigos, como uma brecha feita pelas águas. Pelo que chamaram aquele lugar Baal-Perazim.
e deixaram ali os seus deuses, que por ordem de Davi foram queimados. Davi consulta a Deus para a guerra. Senhor, os filisteus se levantam contra nós. É para ir lá e aceitar essa guerra que eles estão fazendo contra nós? É para subir contra eles? Nós vamos prevalecer e vamos ganhar a guerra? Ele consulta a Deus. E a palavra diz que Deus diz para ele: vai. Pergunta para o teu vizinho: você escuta Deus nesse nível? Por que eu estou te perguntando? Porque eu estudei 3 vezes para pregar hoje, e a primeira, depois que eu acabei de estudar 2 horas, eu falei: não, não é nada disso. Aí eu estudei mais 2 horas, falei: não, não é nada disso. Aí eu estudei mais outras 2 horas, falei: não é nada disso. Eu li tudo sobre a renúncia do Papa, sobre o novo Papa, sobre os fins dos tempos, li tudo. Estudei um monte, em inglês, em português, li a Veja inteira. A Veja tem a página 74 até a 90 e tanto do Papa, li tudo. Acabei de ler tudo, não é nada disso. Não é para pregar isso. Senhor, o que eu tenho que pregar então? E eu te pergunto, Davi era homem cheio do Espírito Santo? Não. Se perguntasse para Davi, o Espírito Santo, ele falaria: o que é Espírito Santo? Nada. Zero. O Espírito Santo vinha sobre ele? Vinha. Ele profetizava pelo Espírito Santo? Profetizava. Ele escutou Deus falar? Escutou Deus falar. Deus falava, e ele ouviu a resposta. E hoje? Deus não fala? Fala. Mas ele tem uma vozinha doce do Espírito Santo que habita em nós, diferente de Davi. E você precisa estar em sintonia com esse Espírito para entender a direção que ele dá para você. E como é algo sutil, singelo, doce, a voz do Espírito Santo é doce, a maior parte não ouve nada. Eu tenho dificuldades algumas vezes de ouvir a direção correta que o Espírito está dando. O que é para estudar e o que é para ministrar, é às vezes difícil de ter um sim e um amém que trazem dentro de você assim uma aprovação. É isso que é para fazer. Às vezes demora, às vezes custa, às vezes também Deus nos prova para saber quanto de fome você tem. Será que Ele vai me buscar até ouvir o meu agora se acertou? Ou será que Ele, não ouvindo nada, vai fazer do jeito que Ele quiser e pronto? A maioria de nós não persevera em ouvir instrução do alto e enfia os pés pelas mãos. E Davi enfiou os pés pelas mãos várias vezes. Também ele não consultou, não ouviu e fez do jeito dele. Continuando a leitura aqui, vamos primeiro falar do que ele fez certo, amém? Versículo 13, nós estamos em 1 Crônicas 14, versículo 13. Mas os filisteus tornaram a fazer uma arremetida pelo vale. Quer dizer, eles tinham sido vencidos e agora eles vão reatacar. O que faz Davi? Tornou Davi a consultar a Deus, que lhe respondeu: não subirás atrás deles. Na primeira vez era para ir, para subir e vencer. Dessa vez a instrução de Deus é diferente. Diga para o seu vizinho: Deus cada vez faz de um jeito. Se você veio na igreja para aprender como é que faz, está frito. E você diz: pastor, como é que Deus faz? E eu te digo: olha, comigo uma certa vez, quando eu estava passando por uma coisa parecida, fez assim. O que significa que dessa vez contigo eu ia fazer de outro jeito. Porque nunca faz igual. Deus gosta de expor a sua
eternidade e o quão infinita é a sua sabedoria e as suas formas. A multiforme graça do nosso Deus se expressa de maneiras infinitas. E Ele faz cada hora de um jeito. E da primeira vez, Davi consulta, ele diz, vai lá e vence eles. E da segunda vez ele diz, não subirás. Não subirás atrás deles, mas rodeia-os por detrás e vem sobre eles por defronte dos balsameiros. E será que ouvindo tu um ruído de marcha pelas copas dos balsameiros, sairás à peleja, porque Deus terá saído diante de ti para ferir o exército dos filisteus. Então veja só a diferença entre você fazer do jeito de Deus e fazer do teu jeito. Se ele tivesse consultado Deus sobre os filisteus, e Deus tivesse dado um primeiro aval, dizendo, pode ir, e ele tivesse se dado bem, assim como muitas vezes a gente faz alguma coisa e consulta Deus, e você tem aquela paz interior, e você faz e se dá bem. E aí você registra isso na tua apostila de padrão. Bom, toda vez que for assim, então eu faço assim. Está padronizado. Está frito. Diga para o teu vizinho, você está frito. Agora, se cada vez que o inimigo da tua alma se mexe na tua frente, e você consulta a Deus e fala, como é que nós vamos fazer dessa vez? Deus vai te provar. Vamos ver se ele faz do meu jeito. E se você der o passo para fazer do jeito dele, ele diz que aí então, ele já teria saído diante de você para ir derrotar o teu inimigo. É o que está escrito aqui, ó. E será que ouvindo tu um ruído de marcha pelas copas dos balsameiros, sairás à peleja, porque Deus terá saído diante de ti para ferir o exército dos filisteus. Fez Davi como Deus lhe ordenara, e desbarataram o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezer. Assim a fama de Davi se espalhou por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o termo dele sobre todas aquelas gentes. Aleluia. Pergunta para o teu vizinho aí, você quer que a tua fama se espalhe? Quer? Quer ser famoso? Não vá comprar uma camisa Tommy Hilfiger para ficar famoso. Não adianta. Não adianta você apelar para uma grife caríssima para ficar famoso, não vai resolver. Como é que se fica famoso? É quando você faz do jeito que Deus te diz para fazer e você se dá bem. E todo mundo enxerga, para esse cara se dá bem, ele é assim que come lá em cima. Ó. E a outra vez você vai e consulta de novo e Deus te fala como fazer, você vai e faz e ele se dá bem outra vez. Sabe o que vai acontecer? Tua fama vai correr. Vai adiante de você, falando sobre você, diante de você, vai te preceder a tua fama. Agora vamos ver como não fazer, amém? Volta um capítulo aí para o 13. Olha só o que aconteceu aqui. É o mesmo Davi. Diga assim para o seu vizinho, se Davi erra assim, se cuida, meu amigo. Diga para ele. Se Davi, que para escovar os dentes, ele consulta a Deus para saber se ele põe pasta ou Colgate ou Colinos. Não tem mais pasta Colinos, né? Entreguei a minha idade. Aleluia. Sorriso, gente. Pasta Sorriso. Aleluia. Se Davi, para escovar os dentes, pergunta a Deus se eu pego a escova com a mão direita ou com a mão esquerda, amém? Imagina nós que não consultamos nada. Capítulo 13. Davi consultou quem? Os chefes dos milhares e das centenas, a saber, todos os oficiais. Uau! Diga aí para o teu vizinho, se conselho fosse bom, era vendido, não era dado de graça, né? Palpite, melhor dizendo. Conselho, às vezes é bom você ouvir conselho.
Na multidão de conselho há sabedoria. Mas aqui, um monte de palpiteiro dá a sua opinião de como é que faz e como é que deixa de fazer. Todo mundo líder. Amém? E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se isto vem do Senhor, nosso Deus, enviemos mensageiros por toda parte aos nossos outros irmãos que estão em todas as terras de Israel, e com eles aos sacerdotes e levitas nas suas cidades e nos seus campos, para que se reúnam conosco, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. E toda a congregação concordou. E possivelmente era mesmo para ir buscar a arca, viu? E todo mundo concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu reto aos olhos de todo o povo. Convocou, pois, Davi todo o Israel, desde Sior, o ribeiro do Egito, até a entrada de Ramate, para trazer de Kiriat-Jearim a arca de Deus. E Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, isto é, a Kiriat-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, a qual se chama pelo nome do Senhor, que habita entre os querubins. Aleluia! Levaram a arca de Deus sobre um carro novo, tirando da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Olha para mim. Amados, como é que se carrega a arca de Deus? Se você tivesse que dar algum palpite para Davi sobre como ir buscar a arca, vamos buscar a arca? Vamos. Ele perguntou para Deus alguma coisa? Não. Mas ele perguntou para todo mundo, menos para Deus. E aí todo mundo diz, não, vamos embora, vamos lá, vamos todo mundo junto, vamos buscar a arca, vamos. O que fez Davi? Bom, nós vamos buscar a arca. Comprou um Scania novinho. Vamos buscar a arca? Vamos. Pega um Scania daqueles com um cavalo mecânico na frente, aquele touro mecânico, e mandou revestir tudo, né, deixa estufadinho. Olha, fala para o cara do frete levar uns cobertor para a gente trazer a arca. Foi isso que Davi fez. Pegou um carro de bois, 0 bala, novo, foi lá e pôs a arca no carro, na casa de Abinadab. E Abinadab tinha 2 filhos, Uzá e Aiô. Eu posso até escutar o filho dele tocando boi, para os boi andar. Aiô, boi! Era o nome dele. E aí, sobe morro e desce morro, e sobe morro e desce morro. E vamos levar a arca até Jerusalém. Aiô! Uzá! Um Uzá de cá e um Aiô de lá. E a arca acima. A arca... Será que eu vou conseguir quebrar o copo? A arca fazia assim, lá em cima do carro de bois, ó. O tempo todo. Andando para lá e para cá. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todas as suas forças, cantando e tocando harpas, alaúdes, tamborins, símbolos, trombeta, maior festa. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, pois os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o Senhor o feriu por ter estendido a mão à arca, e ele morreu ali, perante Deus. E Davi se encheu de desgosto, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, como se chama até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que não trouxe a arca a si para a cidade de Davi, porém a fez retirar para a casa de Obed-edom, o giteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que lhe pertencia. Amém? Agora, nós estamos falando sobre a arca, e a arca, naquela altura, representava a presença de Deus. Amém?
e quem tivesse a arca perto de si ou na sua casa, teria a bênção. A presença de Deus faz com que tudo seja possível. Não há impossíveis na presença de Deus, não há impossíveis. A arca só poderia ser conduzida por sacerdotes e levitas que deveriam colocar uma vara nas argolas da arca e carregá-la nos ombros, nos seus ombros. Tinha uma fórmula específica que Deus tinha dado aos homens para carregar sua arca. Mas Davi vai lá e faz um carro novo, faz do jeito dele, e quer a bênção do jeito dele. Pergunta aí para o teu vizinho, você quer a bênção de Deus? Quer? Faz do jeito de Deus. Faz do jeito de Deus. Não faz do teu jeito. Pergunta para Deus como é que vai fazer. Pergunta para Ele a maneira, quando, como. Nosso Deus, Ele é o autor da vida. Ele é o Deus de toda a criação. Ele tem um plano eterno. E quando se trata de adorar a Deus, ou seja, nós vamos fazer com que Ele se sinta adorado. Amados, quando a gente vai querer fazer uma coisa boa para nossa esposa, para depois você ter uma retribuição, você faz um carinho na tua mulher, esperando receber carinho de volta. Amém? 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 Quem tem que acusar o carinho é a mulher. Porque para o homem, alguma coisa que ele acha que é um carinho, para a mulher é um tapa na cara. Então, se nós vamos fazer alguma coisa que nós entendemos é uma coisa boa para alguém, quem vai decidir se é bom ou se não é quem recebe. Amém? Não é quem dá. Às vezes nós nos enchemos de, puxa, fiz isso por ela, e olha o que ela me fez. É? Aprendeu? Aprendeu. Quase perdeu a mulher, está falando aqui. Quem tem que dar aquilo por carinho e receber com alegria é quem está recebendo, não é quem dá. Obviamente, quando nós passamos tempo com o cônjuge, você já sabe o que ele gosta e o que ele não gosta. Então você não vai fazer uma coisa que nitidamente ele não gosta. Quando nós passamos um bom tempo com o nosso Deus, nós aprendemos o que Ele gosta e o que Ele não gosta. O que Ele entende que tem que ser feito e o que Ele diz para não fazer. Amém? Para adorar a Deus, Ele é que tem que se sentir adorado. Você pode achar que está adorando e Deus declara, como está na Veja. Esse povo me adora com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Está lá na matéria do Papa. Eles estão falando isso da boca do Papa. O Papa está dizendo, eles me adoram com a boca, mas o coração deles está longe de mim. E a Veja coloca o Papa como um cara traído, que em vez de ter sido adorado, foi adorado com a boca, mas o coração do povo todo estava longe dele. Então, passaram a perna nele, tiraram o tapete dele. Está colocado isso lá de maneira muito errada pela Veja. Né? Mas Deus salva até jornalista, amém? Deus salva padre, freira e jornalista também, e advogado, salva todo mundo, amém? Aleluia! Até gerente de banco Deus salva, só para você ter uma ideia do tamanho da bondade do nosso Deus, o tamanho da longanimidade do nosso Deus, até gerente de banco tem salvo, aleluia! Não é um monte, né? Mas tem. Oh, bendito. E aí, quando nós vamos fazer algo para Deus, nós temos que fazer do jeito de Deus. E consultar a Deus. E como fazer, e é hora de fazer, subo direto e acabo com a raça dos meus inimigos, dou a volta por trás,
espero o sopro da trombeta, eu espero o quê? E Deus vai te dar a estratégia. Se você fizer do jeito de Deus, você vai vencer o teu inimigo. Se você fizer do teu jeito, e se você era jogador de roleta e apostava no preto e no vermelho, e agora você faz do teu jeito, 50% de chance do teu jeito ser o jeito de Deus, e 50% de chance do seu jeito não ser o jeito de Deus. E você continua jogador. Não dá. É tremendamente arriscado. Melhor ouvir Deus falar do que ficar apostando. Não, esse meu jeito é o melhor que tem. Só pode ser o jeito de Deus. Não pode. E a casa de Obed-edom, que recebeu então a presença de Deus, a glória de Deus, foi abençoada. 3 meses da arca na casa de Obed-edom, e a casa de Obed-edom prosperou em tudo. Houve uma bênção tremenda para ele e a sua família. Você quer uma bênção tremenda para você e a sua família? Receba a arca de Deus na sua casa. Pastor, então nós vamos fazer uma arca de isopor? Não, irmão. Não. A presença, a glória de Deus vai chegar à tua casa se você o adorar da maneira dele. Os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, buscando aqueles cujo coração é totalmente dele. Amém? E chegou o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é em Jerusalém, não é em Samaria, é aonde você estiver. Não é com uma arca de isopor, pintada com um spray dourado. Não precisa mais disso. O rito foi cumprido e acabou. No Novo Testamento, nós podemos ter a bênção de Deus na nossa casa se Jesus estiver na tua casa, habitando em você, com você. E se você o adorar em espírito, se você o adora em espírito, nosso Deus habita no meio dos louvores. Ele busca aqueles cujo coração tem uma adoração em espírito verdadeira para entregar para Ele. Ele busca isso. Ele não vai desprezar quem o adora em espírito. Se você o atrai para dentro da tua casa, como a arca ficou na casa desse homem, você vai receber a bênção. Aí as coisas... Davi se angustiou, né? Ele ficou desgostoso, mandou a arca de volta, não continuou a jornada, porque não era aquela a maneira de se conduzir a arca. E o coitado que foi salvar a arca, que estava caindo de cima do carro de bois, morreu. Porque ninguém podia encostar na arca. Davi sabia disso. Mas o menino não. Capítulo 15, versículo 11. Capítulo 15, versículo 11. Então chamou Davi os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. E disse-lhes: Vós sois os chefes das casas paternas, entre os levitas. Santificai-vos, vós e os vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Porquanto da primeira vez vós não a levastes, e o Senhor fez uma brecha em nós, porque não o buscamos segundo a ordenança. Aleluia. Caiu a ficha de Davi. Ele foi fazer e fez do jeito dele. E carro novo de bois não servia para carregar a arca. A bênção não veio. E ele se arrependeu. Se lembrou da palavra do Senhor. Separou os sacerdotes e levitas. E ele declara: da primeira vez nós fizemos errado. Agora vocês se santifiquem, porque vocês vão lá buscar a arca. Santificaram-se, versículo 14, os sacerdotes e os levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, pelos varais que nela havia, nos ombros com as varas. Aleluia.
como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. E Davi ordenou aos chefes dos levitas que designassem alguns de seus irmãos como cantores, para tocarem com instrumentos musicais, com alaúdes, harpas e símbolos, e levantarem a voz de alegria. Até aqui. Agora vamos para o capítulo 16. Aquele homem que era bruto, guerreiro, sanguinário, Deus não deixou nem que ele construísse o templo para Deus, para si. Deus não permitiu que Davi o construísse porque era homem sanguinário. Tinha sangue nas mãos. Ele era o homem de guerra. Desbaratou um monte de inimigos. E ele então passou a incumbência para seu filho, Salomão. Salomão, teu filho vai construir uma casa para mim. Você é sanguinário. Mas esse homem que era sanguinário, eu estou falando isso para vocês sanguinários. Alô? Porque a gente fica pensando assim, realmente, o homem era bravo, né? Ele era bruto. Agora, a sociedade é diferente. Né? Não temos essa brutalidade. Ninguém aqui come perna de cabrito na mão. A gente come com garfo e faca, nós somos tudo educados. Davi era um brutamonte, ele morava no campo. Ele ia no banheiro lá numa moita. Eu não faço essas coisas. Eu não sou bruto, eu sou polido, eu sou educado, eu sou bacana. Não, você é o mais sanguinário que tem. E eu. Gente mal lapidada. Nós somos os brutamontes, que não conseguimos falar palavras para o nosso Deus conforme todas as palavras daquele brutamontes Davi. Homem que para nós parece apenas um homem de guerra bruto, sanguinário. E no capítulo 16, tem uma coisa linda aqui, do versículo 7 em diante. Capítulo 16, versículo 7 em diante, diz assim, olha que lindo. Foi nesse mesmo dia que Davi, pela primeira vez, ordenou que, pelo ministério de Asaf e de seus irmãos, se dessem ações de graças ao Senhor nestes termos. 2 pontos. Olha para mim, gente. Antes da gente falar as palavras de Davi. A arca tinha voltado e Davi construiu uma tenda, né? Um tabernáculo, um lugar de habitação para a arca, uma tenda, e pôs a arca dentro da tenda, e ofereceu sacrifícios, e ofereceu louvor, e o reino foi muito abençoado por causa do coração de Davi e por ele ter restabelecido a arca do Senhor onde ela deveria estar, na casa em Israel, num tabernáculo, num lugar onde Deus, simbolizado ali na arca, recebia louvor e adoração 24 horas por dia. Eu te pergunto, quantos anos aquela arca ficou naquela tenda recebendo adoração ininterrupta 24 horas por dia? Quanto tempo? 40 anos. 40. Pergunta para o teu vizinho, você aguenta adorar 2 horas? Você consegue adorar a Deus 2 horas? Então, ele trouxe a arca para aquele tabernáculo e adoraram em Israel por 40 anos. Davi restitui o tabernáculo caído. E aqui, no versículo 7, ele diz, foi nesse mesmo dia que Davi, pela primeira vez, ordenou que pelo ministério de Asaf e de seus irmãos se dessem ações de graças ao Senhor, nesses termos, 2 pontos. Olha as palavras do guerreiro. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe, salmodiai-lhe, falai de todas as suas obras maravilhosas, gloriai-vos no seu santo nome,
Alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das obras maravilhosas que Ele tem feito, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, descendência de Israel, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus eleitos. Ele é o Senhor, nosso Deus, em toda a terra estão os seus juízos. Lembrai-vos perpetuamente do seu pacto, da palavra que prescreveu para 1000 gerações, do pacto que fez com Abraão, do seu juramento a Isaque, o qual também a Jacó confirmou por estatuto e a Israel por pacto eterno, dizendo: a ti te darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança. Quando eram poucos em número, sim, muito poucos, e estrangeiros na terra, andando de nação em nação, e de um reino para outro povo, a ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos, e não façais mal aos meus profetas. Cantai ao Senhor em toda a terra, proclamai de dia em dia a sua salvação, publicai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de louvor, de ser louvado. Estou cantando aqui já, aleluia. Também é mais temível do que todos os deuses, pois todos os deuses dos povos são ídolos, porém o Senhor fez os céus. Diante dele, a honra e majestade, a força e alegria no seu lugar. Tributai, tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor, glória e força. Aleluia! Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei presentes e vinde perante ele. Adorai ao Senhor vestidos de trajes santos. Diga para o seu vizinho: vestido de trajes santos. Trema diante dele toda a terra, o mundo se acha firmado, de modo que se não pode abalar. Alegre-se o céu e regozije-se a terra, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. Brama o mar e a sua plenitude, exulte o campo e tudo o que nele há. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto vem julgar a terra. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Oh! E dizei: salva-nos, ó Deus, da nossa salvação, e ajunta-nos e livra-nos das nações, para que demos graças ao teu santo nome, e exultemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Então todo o povo disse: amém, e louvou ao Senhor. Então, o que Davi sugeriu para toda aquela gente, e eu não li o nome de todo mundo que ele colocou nessa parada, mas ele colocou um mundo de gente nessa parada. Depois você lê em casa aí, os capítulos 14 e 15, é um monte de gente, e um monte de nomes, muitos valentes e muitos sacerdotes e levitas, gente poderosa, que ele colocou nessa parada. Qual parada? Tudo que eu li aqui, começando do versículo 8, louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos dos povos os seus feitos, e por aí vai. Nessa parada aí, louvai o Senhor, fazei conhecidos os seus feitos. Ele pôs um monte de gente nessa parada, e por isso Deus prosperou a Davi. Você quer ser prosperado como Davi? Davi, quando dava oferta ao Senhor, dizia: eu não vou dar nada que não me custe. E como ele era muito rico, então quando ele ia ofertar ao Senhor, era toneladas de ouro, toneladas de prata, 500 bois, 1000 bois. Mandava fazer um holocausto ao Senhor absurdo. Que eu não dou para o Senhor alguma coisa que não me custe nada. Não dou esmola para Deus. Isso aqui não me custa nada. Fica para Deus. Deus prosperou todo o reino nas mãos do rei Davi, e Davi cumpriu um projeto eterno de sentar-se num trono no qual o Rei dos Reis se sentará eternamente. É no trono de Davi, seu pai, diz a palavra de Deus, no trono de Davi, seu pai,
Davi conseguiu ser chamado de pai, porque da descendência de Davi suscitou Deus, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, para sentar-se no trono de Davi, seu pai. Saiu dos lombos de Davi, filhos e filhos e filhos e filhos, até chegar em Jesus. O descendente de Davi vai sentar no trono de Davi. Por que tudo isso a respeito de Davi? Porque ele matou um monte de gente? Não, é por causa disso que eu li agora. Por causa dessas palavras aqui que Deus espera que saiam da tua boca. Por causa desse comportamento que Deus espera receber de você. Todos esses tributai ao Senhor e publicai nas nações, tributai, estar na presença dEle, cantar a Ele, proclamar altos louvores, tudo isso que Ele recebeu de Davi espera de nós. Isso é trazer a arca para a nossa casa. E o que Deus me disse para pregar hoje foi, diante de nós termos esse evento aqui de Seminário de Louvor e Adoração no dia 16 de março, que a gente passe um mês de adoração. O que eu entendi vai acontecer aqui toda quarta-feira. Nós vamos ter os próximos 4 cultos antes desta data, de adoração ao Senhor, como nós fizemos. Muita gente acha que vir aqui e ficar nessa cantoria, viu? Muita gente acha que vir aqui e ficar 2 horas nessa cantoria é perda de tempo. Mas a maior arma de guerra que nós sabemos Deus colocou nas nossas mãos foi, na verdade, nos nossos lábios, é adorá-lo, para que Ele vá adiante de nós e desbarate o nosso inimigo, sem você levantar um dedo. É muito melhor você cantar e ver os teus inimigos sucumbirem na tua presença, do que você ter que sair aos tribunais com eles hoje. Eu não vou falar a guerra, porque nós não saímos aqui a guerra no Brasil. Nenhum desta geração viu guerra nenhuma. Não tem guerra nesse país. Amém. Semana passada teve um tornado em Londrina, viu? Tornado em Londrina. Tem ali 2 representantes da Comunhão Cristã em Londrina. Aleluia. A Mari e o Rodrigo. Estão aí fazendo planos e portas que Deus tem aberto para eles ali. Agora teve um tornado em Londrina. Como é que se foge de um tornado? Você adora a Deus e diz para o tornado: sai, fora, desvia. Eu tenho testemunhos de apóstolos amados, queridos, a exemplo do apóstolo Sidney Ster, onde nós vamos em Porto Rico, que se posicionam no mirante da praia, diante do furacão, e dizem: sai, fora. Um monte de gente dando ordens ao furacão que vem vindo sobre o Caribe. Aqui você não passa, desvia, sai. E o furacão dá a volta em Porto Rico. E dá a volta em Costa Rica. Um negócio de louco. Então, nós vamos fazer do jeito de Deus. Vamos consultar a Deus. Vamos fazer do jeito que Deus fala para a gente fazer? Como é que Ele fala? Abaixar a espada e levantar o louvor. E Ele vai desbaratar o nosso inimigo. Amém. Você quer a tua casa abençoada por causa da presença de Deus ali? Já não precisamos de uma arca que a gente possa fazer esculpida aqui de qualquer jeito. Mas nós precisamos trazer Deus para dentro da nossa casa. Se você trouxer Deus para dentro da tua casa, e a responsabilidade é só tua, as coisas vão melhorar, vão se abrir. Ele vai desbaratar os teus inimigos. Se você não faz nada disso, e você diz:
Não, deixa que eu vou sozinho, eu me viro. Eu sou guerreiro, eu me viro. Deixa que eu vou do meu jeito. E aí você percebe que um negócio que você idealizou fazer não deu certo. E aí você percebe que estava tudo certinho para assinar, no fim do último minuto que tinha que assinar, não assinou. Não foi. E você percebe que na hora do vamos ver, o cara deu para trás. Você percebe que podia ter acontecido tudo de bom, e a única exceção que podia ter feito tudo dar errado foi exatamente o que aconteceu. Você percebe várias coisas assim na tua vida, e você diz, está amarrado, Satanás, sai da minha vida, fora da minha casa, fora dos meus negócios. E você não adora a Deus. Você não traz a presença. Você não agrada o coração do Pai. Você não vence as tuas batalhas na manha, entre aspas. O que é na manha? É fazendo da forma fácil, como Deus mandou. Essa é a forma fácil, é na manha. Você prefere fazer dando murro em ponta de faca. Deus, eu sei como faz. Pode deixar para mim que eu sei. Eu sei que não vai ser fácil, eu sei que vai ter um problemão, eu sei que vai dar um monte de coisa errada, mas eu posso deixar comigo que eu sei, eu vou fazer. E fica lá insistindo. Você sai do outro lado com 10% do lucro que você poderia ter tido e em frangalhos, suado. Comeu o pão que o diabo amassou. Quando Deus tinha preparado para você um pão de ló. Oh, glória. E eu falo disso porque a gente costuma dizer tratado a pão de ló. Né? Quer dizer, na manha, do jeito de Deus, adorando Ele, fazendo-se prazeroso diante do coração de Deus. E Ele destruindo os teus inimigos antes mesmo que eles se levantem. Sabe o que Deus faz? Ele faz o advogado da causa contrária faltar no dia. O cara cai do ônibus e quebra o braço e não vai na audiência e perde por WO. Deus faz isso. Ele faz. Mas você diz, não, eu tenho sabedoria, eu vou enfrentar o advogado. O meu advogado é melhor do que o advogado deles. Meu pai joga dominó melhor que o teu pai. Amém. Está ferrado. Se você vai no meu pai joga dominó melhor que o teu pai, está ferrado. Vá fazendo o coração de Deus se sentir fervoroso por conta do que você ofereceu para Ele. Deixa Ele perceber o teu grande amor por Ele, a tua dependência, a tua entrega. Deixa Deus perceber o quanto você depende dEle, que você já se deu conta que não sabe fazer. Você já percebeu que só apanha. Quando você não percebe que só apanha, Deus vai te deixar aprender. Vou repetir. Isso devia ser publicado. Quando você não percebe que você só apanha, Deus vai te deixar aprender. Quando você aprender que você só apanha, e confiar nele, descansar nele, e agradar o coração dele, ele vai à tua frente e desbarata os teus inimigos. E você vai ganhar por WO, que é melhor que isso. E nós não estamos acostumados a ganhar por WO, viu, gente? A gente vai, não, o WO não tem graça. O negócio é ir lá e sair sangrando. Tem que chegar do outro lado bufando. E tem que ser difícil. Aí sim, dá um valor, né? Que eu fiz no meu braço. Não adianta. Não só vai perder, vai suar, não come o melhor dessa terra, chega do lado de lá com as migalhas da situação e ainda não agradou a Deus. Então, estou dizendo isso para gente que se levanta para acertar e não se conforma com ficar comendo o pão que o diabo amassou. Não se conforma mais. Então, a minha estratégia que o Senhor pôs no meu coração é, nós vamos adorá-lo. E depois desse mês de adoração,
virá a bênção sobre você. E presta atenção, isso aqui não é novena da Universal, hein? Não é. Novena da Universal. Você que está assistindo aí, ó. Isso aqui não é novena da Universal. Não é. Tá? Não existe isso. Você não compra bênção. Não pode vender bênção, viu? Você que está ouvindo aí. Mas isso daqui é algo que Deus colocou no meu coração. Você agrada a Deus por conta de Ele enxergar em você alguém que o adora em espírito e em verdade. E quer a presença dele na tua casa. E por causa disso, ele vai à tua frente e desbarata os teus inimigos. Por isso a bênção vai te alcançar. Não é por causa da novena, do sacrifício, do ajoelhar no milho. Não é por causa de campanha. Não é por causa de campanha. Então nós estamos falando aqui de adorar a Deus, e isso deve ser um estilo de vida para nós. E nós estamos falando de ter esse mês que antecede o seminário de louvor, porque tem um mês antes do seminário de louvor. Mas não é porque é 4 semanas, e se você faltar numa, você está frito. Não! Mas eu oro em nome de Jesus para Deus achar em você alguém que ele perceba, esse cara me ama. Caramba, ele me ama como Davi me amava. Uau, olha as palavras que ele fala para mim. Graças a Deus eu tirei ele daquela pocilga onde ele andava. Agora, olha só, é outro homem. Que beleza. Quem diria que ia falar coisas tão lindas? Que ia fazer uma música para mim. Uau! Ia fazer uma música para mim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Imagina, fizeram uma música para mim. Um cântico novo. Uau! Porque tem gente aqui que é poeta suficiente para isso e não faz. E sabe que tem que fazer e não faz. Pois hoje é dia de você agradar o coração de Deus com ternura, com essas palavras que nós vemos aqui sair da boca de um guerreiro. Onde já se viu um guerreiro que está acostumado a dormir ao relento, falar essas coisas lindas? Com graça e sabedoria. Se ele pode, nós podemos também. E o Espírito Santo que ungiu Davi para falar essas palavras, mora em você. Mora. Não vai chegar lá uma hora para outra para ver se você está prestando atenção. Ele mora. Dê ouvidos a ele, em nome de Jesus. Amém? Então, quarta-feira que vem, nós vamos ter o nosso primeiro culto, nós vamos adorar. Adorar não é aqui ficar fazendo cantoria, viu? Nós vamos ficar aqui na presença de Deus. Então, quando estamos na presença dele, ele instrui uma coisa, ele instrui outra. E nós estamos adorando. Adorar não é só isso que a gente... Eu não quero vender essa ideia de que adorar é para pessoas que têm desenvoltura artística. Batem asa e têm a liberdade de se expressar e já estão livres de fardos e conseguem... não ter vergonha daquilo que está sendo manifestado para ninguém mais. Porque muitos de nós têm amarras. E estão ali, o cara está aqui, ele vem aqui no louvor e fica assim, ó. Mexe só os olhos. Eu percebo as pessoas que vêm aqui, e com a desculpa da reverência, ele mexe só os olhos. O cara precisa muito adorar. Precisa muito adorar, ele tem que ser curado. Tem que ser livre. E bater asa. Quer dizer, isso é um processo. E nós vamos ficar aqui, na presença do Senhor, nos expressando, debulhados na frente dEle. Em nome de Jesus. Aleluia.